Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Sim, sim, já existia. Na verdade, esses estudos, eles há muito tempo que eles vêm ocorrendo, porque a alimentação ela está voltada justamente a um contexto de interação do nutriente com o próprio desenvolvimento do organismo. Então, com isso, nós temos pontos a serem estudados na alimentação, como, por exemplo, que tipo de dieta seguir, ou, de repente, quais são os alimentos que são preferíveis a serem evitados, para que realmente a gente tenha uma saúde neuro mais bem cuidada e mais bem desenvolvida. A pesquisa mostrou uma incidência maior em mulheres, e principalmente mulheres com mais de 70 anos. Há uma explicação nutricional, metabológica para essa incidência maior nessa característica? Quando a gente entra no contexto da saúde da mulher, então a mulher ela tem muitas mudanças hormonais durante toda a vida. Então, nesse período após, realmente o período de menopausa e aí o período da terceira idade, ela tem uma incidência maior realmente desses distúrbios hormonais. E com isso também influencia nessa questão da saúde, na saúde neurológica dela também. A própria pesquisa também ela fala especificamente sobre carne vermelha. Já entrando agora nesse âmbito da alimentação. Esses problemas, esses efeitos colaterais na saúde em relação a esse tipo de alimento, vai muito também da forma como ele é preparado, seja frito, defumado, com conservante, tudo isso tem um impacto diferente? A gente entra, Rodrigo, num ponto que a gente fala muito sobre a questão da ingestão de proteínas. Então, hoje, o maior teor de proteínas que nós temos na alimentação é voltado justamente para as carnes. Então, com isso, nós temos realmente esse envolvimento, principalmente da carne bovina, que é a que a gente chama de carne vermelha, e que com isso ela realmente tem algumas propriedades que elas são mais voltadas para essas proteínas que são que modificam esse ritmo de ingestão. Então, com isso, ele realmente tem ela afeta um pouco realmente na saúde do paciente que tem doença neurodegenerativa. E aí, com isso, a gente influencia mais que os pacientes eles façam o consumo de peixes, principalmente aqueles peixes que são ricos em ômega 3, porque eles realmente trazem para o sistema neuro uma prevalência maior de benefícios. Existe uma quantidade recomendada para ser consumida, falando especificamente até da carne vermelha que foi citada nesse estudo. Existe uma quantidade que possa ser consumida, deve ser consumida ou até ultrapassando esse ponto deve ser evitado? A gente não fala em quantidade em específico, a gente fala na questão da quantidade de consumo por semana, por exemplo. Então a gente indica que os pacientes eles consumam apenas de uma a duas vezes, que optem por carnes que elas realmente sejam carnes que tenham um teor de gordura mais baixo, porque é justamente essa questão da gordura que ela afeta a questão do sistema neuropsicológico. E falando da parte boa, digamos assim, existem alimentos que podem ser considerados preventivos para doenças neurodegenerativas? Sim, sim, existem muitos alimentos. Hoje a gente faz uma junção entre dois tipos de dietas, que é a dieta DASH, que é uma dieta que ela é mais natural e traz alimentos mais naturais, como frutas, legumes, como as próprias verduras, e a dieta mais mediterrânea também, que traz a questão dos naturais. Então a gente faz uma junção para que a gente possa realmente ter mais, se aprofundar mais nessa questão dessa neuroproteção, ou seja, na proteção do nosso cérebro e do nosso sistema neuro como um todo. Perfeito. A recomendação, então, geral, você como profissional que atua na área, é observar sempre o próprio corpo e também buscar sempre uma alimentação consciente, ajuda até médica nesse sentido, né? Isso mesmo. Eu sempre falo para todo mundo que a saúde, independente de onde você esteja, a saúde e a alimentação eles caminham muito juntos. Então a gente precisa compreender qual é o ritmo da nossa alimentação de acordo com o ritmo do nosso corpo. E, obviamente, a gente cuidando mais do nosso corpo, a gente tem uma didática melhor e uma qualidade de vida muito melhor em relação a tudo que a gente consegue viver. Então, para ter essa longevidade e melhorar essa qualidade de vida, obviamente, a alimentação mais natural, voltada mais para as frutas, os legumes, voltada mais para essa questão do consumo dos óleos essenciais, que o ômega 3, que é rico, por exemplo, nos peixes. Então, todos esses pontos, eles trazem para a gente uma boa recomendação de valores para a questão nutricional.
Conversamos então ao vivo por meio de videochamada com o Alexis Wellington, ele que é nutricionista, nos ajudou a entender um pouco mais do tema. Até uma próxima oportunidade, Alexis. Agradeço pela sua participação. Obrigado a todos.